A paz de Cristo. Segundo Reis, capítulo 23, versículo de número 3, diz assim: O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Meus irmãos, capítulo 23, ele vem falar do reinado de Josias. No 22 ele começa o reinado, já consultando a Ilquias, para poder ler o livro da lei e ver as coisas que tinham dentro. Rasga suas vestes, se acha indigno, tanto ele quanto o povo. E aqui no 23 ele vai renovar a aliança com o Senhor. Já que a gente lê o livro, vamos cumprir tudo que está escrito aqui. E ele renova a aliança com o Senhor, purifica o templo, ele acaba com a idolatria, Baal e Astarote, todos os deuses que foram até construídos por Salomão, os altos, tudo aquilo ali ele derruba e retira da presença de Deus ali em Israel, em Judá. E ali ele vai purificando o templo e o culto. E todo mundo segue ao rei Josias e renova a aliança com ele. Aí ele profana e derruba o altar de Baal a partir do versículo 15 aqui, ó. Também o altar que esteve em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar, junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo, ou seja, acabou com a idolatria. Fez tudo o que era certo perante o Senhor. E fez mais, ele leu no livro que havia uma Páscoa que se celebrava. E aí deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro dessa aliança. Aí aqui fala a palavra de Deus: porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde o dia dos juízes que julgaram Israel. Eles não sabiam, porque vai passando a geração, e se os pais não passarem para os filhos, aquela tradição, aquelas coisas morrem. E foi o que aconteceu. E a Bíblia vem contar aqui, o livro de Reis, que Josias era um homem piedoso. Realmente ele serviu ao Senhor. Ele aboliu os médios, feiticeiro, ídolos do lar, toda abominação. Ou seja, o reinado de Josias foi de limpeza. Ele fez uma limpeza em Judá, porque ele amava o Senhor e ele não queria que outro Deus fosse idolatrado. Só que no versículo 27 diz assim: disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual dissera: estará ali meu nome. Meus irmãos, minha irmã, aqui a gente pode entender o que? Deus já tinha feito um decreto, e quando Deus decreta, não tem como voltar atrás, porque ele é um Deus imutável, ele não muda, igual a gente muda um pensamento. Mesmo Josias sendo um bom rei, ele não mudou, e continuou com o decreto de destruir Judá por conta do rei Manassés que ele fez. Foi muito ruim, e ali acendeu a ira do Senhor, e Deus falou que iria acabar. E aí ele morre, Josias morre, Faraó Neco se encontra com ele e o mata. Aí a gente não sabe se foi em guerra ou se foi no encontro mesmo. Isso fica aberto aqui. E aí Joacás reina em seu lugar. Ele reina 3 meses em Jerusalém e fez coisas de mal ao que era mediante o Senhor, e aí foi preso e foi levado por Faraó Neco. Aqui no 33 diz: Faraó Neco mandou prender em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, impôs a terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro, ou seja, vou te levar preso, e a terra ainda vai pagar tributo
para mim. E aí Jeoaquim reinou em seu lugar, e reinou 11 anos, Jeoaquim. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E no 37, no capítulo 23, 37 diz: Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram teus pais. Josias tinha acabado de fazer algo bom por Jerusalém. Aí vem Joacás, faz abominação ao Senhor. Joaquim, mesma coisa. E aí, nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e por 3 anos ficou servo. Aí ele acabou se rebelando contra ele. E no 24:2 fala uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte: enviou o Senhor contra Jeoaquim, bando de Caldeu, Sírio, Moabita, filhos de Amon, enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falava pelos profetas, seus servos. Ou seja, quem enviou o povo a destruir Judá foi o próprio Senhor, porque estava trazendo um julgamento para eles. Não que Deus o havia abandonado. Deus não abandona os seus. Meu irmão, minha irmã, aqui o julgamento foi em cima do que eles fizeram, a consequência do erro. Não que o Senhor abandonou, o Senhor não me abandona, não te abandona. Mas as consequências dos erros a gente acaba pagando, porque não tem como apagar a história. Se a gente comete algum delito, alguma coisa errada, a gente tem que pagar aquilo ali. E ali, mesmo Deus perdoando, a gente acaba pagando aquilo ali. E foi assim que aconteceu com o povo aqui. E Joaquim assumiu o lugar de Jeoaquim. E ele reinou só 3 meses. E no 24:14 fala que foram transportados para a Babilônia. Ó. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as suas mulheres, seus oficiais, os homens principais da terra, e os levou cativo de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, ou seja, Nabucodonosor fez uma lenha, mas tudo em nome do Senhor. Deus que estava por trás disso. E no 18, vem falar que Zedequias ele fica no lugar de Joaquim. Por quê? Joaquim foi transportado para a Babilônia e aí Zedequias foi colocado pelo rei. Aí está aqui, ó. O rei da Babilônia estabeleceu o rei no lugar de Joaquim ao tio paterno desse, Matanias, ou seja, filho de Josias, de quem mudou o nome para Zedequias. Aí ele começou a reinar e reinou 11 anos, mas fez tudo que era mal também. Fez tudo que era mal, profanando as coisas também. Fez tudo errado. Aí ele se rebelou contra o rei da Babilônia também. E aí, meus irmãos, aí começa o cativeiro de Judá. Assim como começou o cativeiro de Israel, começou o cativeiro de Judá. No ano do reinado de Zedequias, no capítulo 25, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei, ou seja, até o final do reinado eles sitiaram, depois eles entraram, invadiram, tomaram tudo e levaram Judá cativo a partir do versículo 8. E foram cativos a tribo de Judá. E aí ele levantou um governador chamado Gedalias para deixar lá no lugar do rei. Porque quando se leva cativo não vai botar outro rei, né? Bota um governador e ele reina lá da terra dele. E no capítulo 25, o mais interessante aqui, que agora Israel e Judá foram cativos, o mais interessante aqui é que mudou o rei lá na Babilônia. Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim.
Aquele que tinha sido levado preso, transportado, ele liberou do cárcere, mudou suas vestes e fez comer pão na presença do rei. Lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias de sua vida. Eu creio que ele foi um rei mau, mas quando ele foi transportado para lá, porque foi durante 37 anos, está aqui a palavra de Deus dizendo aqui, que foram no 37º ano do cativeiro de Joaquim, ou seja, já estava 37 anos preso. Imagina o que essas pessoas sofreram, o que esse homem sofreu. Deu tempo até de se arrepender, né? A palavra de Deus não fala, mas a gente entende que a pessoa presa um tempão e por ter feito coisas contra o Senhor pode ter se arrependido. E aqui a palavra de Deus fala que foi honrado Joaquim. Ele foi honrado e foi retirado do cárcere, mudado a veste. Meu irmão, minha irmã, quando nós fazemos coisas erradas e trazemos ao arrependimento, o Senhor ele muda nossas vestes. O Senhor ele nos dá vestes novas, nos dá o pão, nos abençoa e nos livra de todo mal. Mas isso tem que ter arrependimento. E na minha e na sua vida funciona desse jeito. Que Deus nos abençoe. E a partir de amanhã nós entramos em Crônicas. Vamos renovar a história de Israel. Do início, desde Adão. Crônica, a primeira e segunda crônica vai falar sobre desde a existência do homem até o final dos reinados, até o início do cativeiro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.